Fala pessoal, professor Bruno, Redação Mais, Literatura Mais, com uma breve análise e comentário da redação da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Olha só, com relação à Federal de Santa Catarina, na questão da redação, os textos variam aí, eles variam nos últimos vestibulares, de 2015, 16 e 17, nós tivemos aí no máximo 3 propostas, proposta 1, 2 e 3, mas normalmente fica entre 2 propostas, proposta 1 e 2. Todos os gêneros que podem cair lá são de 20 a 30 linhas, que é o tamanho mais tradicional de redações aí pelo Brasil. Bom, o que é comum na UFSC de questão de gêneros textuais que podem aparecer na redação? Primeira questão, eles são muito inovadores, são muito culturais, tá? Comparando com a Universidade Federal do Paraná, por exemplo, e pegam muitos aspectos que estão relacionados com as obras literárias. Vamos lembrar que dentro do campo das obras literárias da UFSC, nós temos lá Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, temos Capitães de Areia, do Jorge Amado, temos Fantasias Letivas, do Carlos Schroeder, ou seja, temos 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, entre outras obras, Valsa número 6, do Nelson Rodrigues. Então são obras, por exemplo, que falam de exclusão, que falam de loucura, que falam exatamente de aceitação pelo olhar do outro. Tudo isso ajuda a pensar em temas que a UFSC gosta de cobrar. Então, nos últimos anos aí, ela cobrou bastante crônica, que é um texto, por exemplo, que nasce no campo do jornalismo e é exatamente uma tipologia textual que exige do candidato em que ele coloque um título, em que ele use uma linguagem que oscile entre a formalidade e a informalidade. Como está dentro de um vestibular, você vai ficar muito mais na formalidade. Mas assim, escreveu crônica, o que você tem que pensar? Um fato, tá? Um fato normalmente jornalístico, de interesse coletivo, seja a política, seja a cultura, seja o esporte, seja o cotidiano. Então você apresenta a sua visão, pode escrever esse texto em primeira pessoa sim, pode usar a terceira pessoa, pode oscilar pessoas aí inclusive, mas você vai fazer o quê? O que é uma boa crônica? Boa crônica é uma boa história contada. Então para ela despertar interesse, você precisa exatamente fazer o quê? Estabelecer essa conexão, por exemplo, entre o fato que está sendo discutido ali e a sua visão. Lembrar que crônica necessita de exemplos. Então se eu vou escrever uma crônica, por exemplo, sobre a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, sobre a literatura, eu vou colocar lá no texto, né, que a literatura por tempos e tempos, desde da questão do romantismo no século XIX, enalteceu os valores burgueses. E se nós pegarmos a literatura brasileira ao longo do século XX, principalmente, ela também trabalhou muito com isso. Agora, Carolina Maria de Jesus era uma favelada, a favela do Canindé em São Paulo, que vem exatamente na contramão disso. Quarto de Despejo é um livro clássico, mas assim, ao longo de 4 anos dentro de uma universidade pública, nunca li Carolina Maria de Jesus. Na verdade é ali porque tive a oportunidade de ser aluno de um dos maiores críticos literários e escritores do país, numa disciplina chamada Literatura Marginal. E lá encontrei Carolina Maria de Jesus e seu diário Quarto de Despejo. Então assim, mas não é um tipo de literatura que chega na sala de aula no aluno no ensino médio. Tá vendo, gente? Então a crônica pede exatamente isso, pede um conhecimento, uma experiência. Um outro gênero que apareceu aí nos últimos anos na UFSC é a questão de lenda, que é uma questão bem particular, bem específica, e ainda mais a lenda se posicionando em cima, né, de um olhar, por exemplo, de um sábio indígena, alguma coisa assim. Mas vamos lembrar que é uma lenda, é você contar uma história narrativa, né, com fundo, por exemplo, de mistério, tá? Como se fosse a lenda da cachoeira, a lenda das 7 quedas, a lenda do sul do país, a lenda dos gaúchos, que é exatamente uma questão histórica, uma questão de passado. Você vai precisar de muita descrição, você vai precisar exatamente na questão da lenda, que é um texto narrativo, você vai precisar exatamente complementar com informações, por exemplo, né, que chamem a atenção. Então, por exemplo, vamos contar aqui a lenda, por exemplo,
de Vila Velha, aqui na região dos Campos Gerais do Paraná, né? Então você precisa exatamente conhecer aquele objeto. Quando a UFSC pede para você se colocar no papel de um sábio indígena, você vai falar exatamente da tribo, daí de repente você pode contextualizar, inventar ou mesmo trazer aspectos, por exemplo, como que os índios são representados hoje, né? Como que o índio, por exemplo, mesmo vivendo lá no meio da sua tribo, muitos estão aí conectados com celulares, utilizando a internet, bem diferente daquele perfil do pajé. O pajé provavelmente antigamente ele trabalhava com elementos da natureza, hoje ele acompanha os elementos da natureza, obviamente, mas boa parte da tribo dele tem acesso ao Google, ou seja, vai lá e coloca uma imagem, né, enfim, e consegue relacionar. Então, esse tipo de questão, esses gêneros, por exemplo, a crônica, que é bem jornalística, que é um texto narrativo, a lenda, né, que também é um texto narrativo, mas tem um fundo histórico, um fundo de mistério muito grande, também tem título. Vamos lembrar que a UFSC também tem, muitas vezes, a questão daqueles gêneros que são bem comuns em outros vestibulares, como uma notícia, por exemplo, que é um texto informativo, um texto impessoal, eu preciso ter um lead, eu preciso desenvolver o como, esse tipo de coisa. As cartas, né, uma carta pessoal, uma carta do leitor, vamos lembrar que caiu carta, se pensar na estrutura da carta, a data, o vocativo, o corpo da carta, se for uma carta pessoal, por exemplo, se relacionando, contando muitas vezes o fato, se relacionando com o vocativo, pensando nesse aspecto da literatura relacionada com a prova da Federal de Santa Catarina, pensar exatamente que está escrevendo uma carta para a mãe, para um amigo, para alguém, contando sobre a leitura de Capitães da Areia. Então vamos pensar lá, né? Querido amigo, né? Lembrei de você, das nossas andanças na adolescência, e como que nós, quando éramos adolescentes, nunca nos encontramos com Capitães da Areia. Como que pode? Veja que maluco! Em 1937, esse livro foi queimado em praça pública, no auge do Estado Novo. E hoje, Capitães da Areia virou filme. Jorge Amado é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores escritores do Brasil. A sua casa, Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho, em Salvador, é um dos destinos mais visitados da capital baiana. Então lembra, a carta pessoal pede isso. Agora você pode pegar e escrever uma carta do leitor, muda a linguagem. O que muda na linguagem, né? A carta do leitor, você leu alguma coisa, então você leu lá uma crítica sobre alguma coisa, está se posicionando sobre um elogio, está dando um feedback para um jornal, esse tipo de coisa. Agora, o grande gênero, os grandes gêneros da vestibular da UFSC é a dissertação. Em todos os últimos 5 vestibulares da Federal de Santa Catarina, sempre nas propostas, pode optar pela proposta 1, 2 ou 3, teve uma dissertação. O que chama atenção na dissertação da UFSC são dissertações com temas culturais, temas tirados, por exemplo, da lista literária, né? Não são aqueles temas, por exemplo, polêmicos, assim, muitas vezes como a UniOeste faz, ou políticos como a Federal do Paraná faz, ou subjetivos como a UEPG, por exemplo, faz. Os temas das dissertações da Federal de Santa Catarina, da UFSC, são normalmente temas que já foram bem debatidos na sociedade. Então, assim, acredito vocês que a questão da violência, se a gente pegar a violência urbana no Brasil, a questão de Capitães da Areia, a questão, por exemplo, da identidade de gênero ou preconceito contra o gênero homossexual, por exemplo, daí você pega, por exemplo, a questão das fantasias eletivas, a cópia lá, que é uma travesti, ou você pegar, por exemplo, essa questão da busca por pessoas desaparecidas, né? A questão, por exemplo, da aceitação da família, essa questão de, muitas vezes, de se sentir útil, mesmo com uma idade avançada, que acontece em 40 dias da Maria Valéria Rezende, tá? Pegar, por exemplo, a questão da loucura, a questão do assassinato, a questão do acesso à cultura, né? A questão, por exemplo, de Valsa número 6, do Nelson Rodrigues. Então esses temas podem estar relacionados com as obras, como eles podem ser temas mais culturais também, de temas que foram amplamente debatidos. Uma possibilidade é a questão exatamente de acesso à cultura no Brasil, outra questão, as ideias de reformular o ensino, da reformulação do ensino médio, né, que já é uma prática, outra questão, essa ideia, por exemplo,
um tema mais antigo, mas ajuda hoje a pensar que vai ser votado, a escola sem partido, a questão do ensino religioso nas escolas, esse tipo de coisa. Lembra que é uma dissertação longa, de 20 a 30 linhas, então aquela estrutura consagrada, uma dissertação que é a tese e o tema na verdade, qual que é, e a tese se pode apresentar com uma definição, uma afirmação, uma causa e consequência, um flash, que são exemplos, enfim, depois de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. O ideal na conclusão, não precisa fazer aquela conclusão de intervenção, como o Exame Nacional do Ensino Médio pede, mas pode ser uma conclusão, por exemplo, de retomada da tua tese, com paráfrase reescrita, e mais uma síntese dos principais argumentos usados no desenvolvimento. Um outro gênero que já faz aí no mínimo 3 vestibulares que não cai é o artigo de opinião, que é muito parecido com a dissertação, mas o artigo envolve exatamente aquela questão de você bater mais. O que é o bater mais? É usar mais ironia, usar mais metáfora e principalmente usar mais exemplos, tá? Então essa foi o comentário aí sobre a redação da UFSC, tá? Amanhã, né, nós vamos pegar e vamos fazer também uma análise aí das obras da Federal de Santa Catarina. É isso daí, redação mais, literatura mais, professor Bruno.